Já aconteceu com você? Está tudo em silêncio e de repente o galão de água faz aquele barulho estranho, como se tivesse engolido algo. Você chegou a conhecer aqueles galões de água feitos de vidro? O nosso escritório ainda usava esse tipo de galão porque tínhamos um contrato de 20 anos com uma empresa que nos abasteceu até 2020. Em mais de uma ocasião, vimos um rosto distorcido refletido no galão, como se houvesse alguém do outro lado, pressionado contra o vidro. Mas não havia ninguém. No dia em que comecei a trabalhar lá, todos me disseram que naquele andar aconteciam coisas sem explicação. Uma pessoa comentou comigo. Depois outra. E mais outra. Eu não acreditava, até acontecer comigo. Minha primeira experiência aconteceu uma semana depois de eu entrar. Eu estava sentado na minha mesa. O horário de saída já estava chegando. O computador estava ligado, mas eu mexia em outra coisa, separando alguns documentos impressos sobre a mesa. A tela apagou, entrando em modo de repouso, como acontece depois de alguns minutos sem atividade. Sem pensar, movi o mouse para ligá-la novamente. Quando levantei os olhos, consegui perceber algo se movendo diante de mim. Era uma mancha do tamanho de uma pessoa, como uma sombra translúcida. Uma presença sem corpo atravessou o escritório de um lado ao outro e parou atrás da mesa de uma colega. Fiquei encarando aquilo sem entender o que estava vendo. Havia alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo não havia nada. É uma sensação estranha. Só quem já passou por isso consegue imaginar. É como um desconforto físico provocado por olhar para um vazio que não parece realmente vazio. A moça soltou um grito quando algo puxou sua cadeira para trás. Eu não conseguia acreditar. Eu vi aquilo acontecer. O que eu não esperava era que a minha cadeira também fosse puxada. Nós dois nos levantamos quase ao mesmo tempo. Éramos os únicos que ainda estavam no escritório. Do lugar dela, ela me disse que aquilo era minha boas-vindas, caso eu ainda não acreditasse em fantasmas. Até hoje, naquele andar, coisas se movem de lugar sem explicação. Barulhos são ouvidos. Coisas aparecem. Rostos surgem nas janelas ou debaixo das cadeiras. As luzes acendem e apagam sozinhas. As lâmpadas queimam o tempo todo. Risadas ecoam pelos corredores. De repente, alguns pontos ficam gelados como um freezer, mas apenas em certas áreas. E aos poucos começa a surgir um cheiro horrível. Esse é o sinal de que algo vai acontecer a qualquer momento. Pilar era uma senhora do setor que já estava prestes a se aposentar. Ela vivia dizendo que tudo aquilo era mentira e imaginação de gente fraca da cabeça. Mas me diga uma coisa. Você acha que ela ficava no escritório depois das 5 da tarde? Nem pensar. Quando dava esse horário, ela praticamente saía correndo pela porta do setor, honrando aquela frase que todo mundo já ouviu alguma vez. Vamos embora, porque aqui tem assombração. Depois das 5, as coisas ficavam mais pesadas. A presença parecia mais forte e os contatos físicos aconteciam com mais frequência. Uma vez fiquei até mais tarde terminando um relatório que precisava entregar impresso. Eu estava usando o computador e a impressora. Me distraí por um instante e de repente encontrei as folhas que eu estava organizando grampeadas bem no meio. O grampeador nem estava na minha mesa. Eu o tinha usado poucos minutos antes. Olhei ao redor e vi o grampeador na mesa de uma colega, a uns 3 metros de distância. Mas no exato momento em que olhei para ele, o objeto voou na minha direção. Se eu não tivesse desviado, teria acertado meu rosto. Por essas coisas, ninguém ficava até tarde naquele lugar. Quanto mais tarde ficava, pior tudo se tornava. Foram poucas as vezes em que precisei ficar depois das 7 da noite, e em nenhuma delas escapei de passar por algo assustador. Sempre acontecia durante auditorias, porque frequentemente surgiam perguntas que só podiam ser respondidas consultando arquivos antigos que ainda não tinham sido digitalizados.
Esses arquivos ficavam no subsolo. Imagine ter que descer lá àquela hora para buscar pastas. Era o lugar onde a sensação ficava mais pesada. Por isso, se você sabia que precisaria de algo lá de baixo, tratava de pegar tudo ainda cedo. Coitado de quem precisasse voltar porque esqueceu alguma coisa. Descer naquele arquivo do subsolo era coisa para gente corajosa. Quando chegou minha vez de passar por isso, fiz questão de levar o celular na mão para iluminar com a lanterna, porque a primeira coisa que sempre acontecia era as luzes apagarem sem aviso. Mas daquela vez as luzes não apagaram. Parecia que nada aconteceria. Cheguei até a me sentir estranho ou talvez sortudo. Nem mesmo aquela sensação de opressão que tomava todos os espaços do escritório estava presente. Estava tudo tão calmo que começou a parecer estranho. Como a calmaria antes da tempestade. Eu tinha chegado ao subsolo apressado e comecei a me acalmar, mas logo voltei a ficar nervoso. Justamente os documentos que eu procurava não estavam lá. Faltava uma pasta e no registro não constava que alguém a tivesse retirado. Nada de paranormal estava acontecendo ao meu redor, mas eu já queria ir embora dali. Então uma folha de papel caiu. Não vi de onde veio. Ela simplesmente passou diante de mim e pousou no chão. Peguei a folha para guardá-la no lugar e, ao olhar para ela, algo chamou minha atenção. Era parte dos documentos que eu estava procurando. Quando olhei em volta, tentando descobrir de onde ela tinha caído, senti um peso enorme sobre mim. Não havia lugar nenhum de onde aquela folha pudesse ter vindo. Então uma segunda folha caiu atrás de mim. Nem precisei pegá-la para perceber que também fazia parte da pasta desaparecida. Olhei para cima. Centenas de folhas estavam grudadas no teto. E então todas se soltaram ao mesmo tempo. Enquanto meus sentidos tentavam processar a confusão, mãos me empurraram para frente e me fizeram cair. Bati o joelho com força, mas não pude ficar ali. Levantei mancando o mais rápido que consegui. As folhas ficaram espalhadas pelo chão. E eu fui embora. Nem terminei o que estava fazendo no escritório. No dia seguinte, desci ao arquivo para arrumar tudo e estava tudo no lugar como num passe de mágica. A pasta que faltava estava sobre a mesa ao lado do registro. Em outra ocasião, uma colega que também trabalhava numa auditoria teve o computador desligado várias vezes. Ou melhor, alguém desconectava o cabo da tomada. Aquela presença nunca descansava, principalmente à tarde e jamais durante a noite. A tomada era daquele tipo que encaixa firme. Era preciso pressionar até o fundo e ela nunca ficava frouxa. Só podia ser aquela presença brincando com ela. No dia seguinte, a mulher chegou ao escritório furiosa, reclamando da situação. Disse que tinha sido obrigada a sair para procurar outro lugar para trabalhar, que gastou muito dinheiro e terminou tudo muito tarde. Dona Pilar, que supostamente não acreditava nessas coisas, comentou que precisávamos queimar pimenta no escritório porque a fumaça afastava espíritos. Ela disse que aquilo fazia a presença ir embora pelo menos por um tempo. A mulher que estavam atormentando desligando o computador decidiu fazer isso. Ela estava determinada. Comprou uma sacola cheia de pimentas secas e realmente fez o ritual naquele fim de semana. Mas na segunda-feira, ela não voltou ao trabalho. Ela sofreu um acidente. Naquela sexta-feira em que ficou até tarde fazendo o que haviam recomendado para afastar as energias ruins do escritório, ela caiu da escada. Ali mesmo dentro do prédio. Alguém comentou que a fumaça das pimentas a fez tossir até quase sufocar. Ela estava usando máscara, mas não foi suficiente. Quando já estava indo embora e descia as escadas, uma mão apareceu no degrau acima dela. Ela viu claramente uma mão entre as barras da escada. Uma mão separada de qualquer corpo, e sentiu aqueles dedos gelados segurarem seu tornozelo e puxarem com força. O tranco foi tão violento que ela perdeu o equilíbrio e caiu rolando por 2 degraus.
Ficou afastada do trabalho por quase 6 meses. Precisou passar por cirurgia e até colocaram pinos na perna. No fim das contas, a história das pimentas até funcionou, mas só por um tempo. Houve paz durante uns 3 meses. Pensamos que aquilo tinha resolvido tudo, mas eventualmente os acontecimentos voltaram. No ano seguinte, Dona Pilar finalmente deu entrada na aposentadoria. As colegas organizaram um almoço de despedida em um restaurante próximo. Houve brindes, histórias antigas e muitas risadas. Até que alguém comentou que só faltava ela se despedir do fantasma do escritório. Pilar, em seus 40 anos de serviço, sempre foi uma mulher séria e reservada. Mas naquela festa de aposentadoria aceitou uma taça, depois outra. Ela se levantou para dizer algumas palavras, mas ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia distante e perdida nos próprios pensamentos. Talvez tenha percebido o desconforto de todos esperando que falasse alguma coisa. Com a guarda baixa e os olhos fixos no fundo do copo, decidiu nos revelar um último segredo. Contou que quando era jovem e estava começando no escritório, costumava complementar a renda vendendo produtos de catálogo. Uma colega daquela época encomendou alguns cremes, mas na hora de pagar se recusou. A dívida se arrastou por semanas, transformando-se em tensão e depois em uma rivalidade constante entre as duas. Numa sexta-feira à tarde, Pilar encontrou a mulher que lhe devia dinheiro no subsolo. Naquela área havia uma grade de metal cobrindo um acesso ao sistema de drenagem. Nesse dia a grade estava aberta porque a equipe de manutenção havia acabado de desentupir o duto. Pilar a confrontou pela última vez, exigindo o pagamento. A mulher, sorrindo, voltou a negar que pagaria. Sem pensar, Pilar a empurrou. Foi um movimento repentino e inexplicável. Ela jurava que jamais imaginou ser capaz de fazer algo assim. Mas também eram meses de ressentimento acumulado. Ao cair no poço, a mulher bateu a nuca na borda de concreto e despencou na água parada sem emitir um único som. Ela não lutou, não se debateu, nem tentou sair. Apenas afundou na escuridão da água de drenagem. É por isso que às vezes fica aquele cheiro horrível, disse Pilar com uma frieza capaz de gelar o sangue. Ela apodreceu lá embaixo, no meio do lixo. É por isso que assombram este lugar, porque a maldita não descansa. O silêncio na mesa foi absoluto. Ao redor, dentro do restaurante, as pessoas comemoravam, enquanto nós parecíamos estar em um velório. Pilar falava sem o menor sinal de arrependimento, movida pela bebida e pela sensação de alívio que invade alguém quando finalmente tira um segredo do peito. Pouco depois nos despedimos. Cada um deixou o restaurante evitando olhar para os outros. Dona Pilar morreu 2 meses depois em sua própria cama. Letícia, a colega que havia sofrido o acidente na escada, voltou do afastamento com uma atitude estranha. Ela desceu até o subsolo, caminhou até o fundo do arquivo e acendeu várias velas sobre a grade do drenagem. Fez isso naquele dia e continuou repetindo o ritual de tempos em tempos. Desde então, o ambiente no escritório mudou. A presença parece ter desaparecido, ou talvez finalmente tenha encontrado o descanso. Meu nome é Glória e mando um abraço para o pessoal do canal. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos e estava no primeiro ano do ensino médio. Naquela época eu andava com um grupo de 5 meninas da minha sala. Nós nos considerávamos melhores amigas e também compartilhávamos aquela necessidade de nos sentirmos diferentes das outras pessoas. Enquanto as outras garotas falavam sobre música, roupas e garotos, nós começamos a ficar obcecadas por histórias de terror. Naquele tempo, histórias assustadoras estavam muito na moda na internet. Tudo parecia emocionante.
Não lembro exatamente quem mencionou a Ouija pela primeira vez, mas lembro perfeitamente de quem sugeriu que jogássemos. Foi Mariela. Uma tarde, durante o recreio, ela disse que poderíamos fazer uma tábua nós mesmas e usar depois da aula. No começo nós rimos, mas uma a uma fomos nos empolgando até que as 5 se convenceram de que seria divertido. Improvisamos a tábua usando um pedaço de madeira e pintamos as letras com tinta preta e um pincel. Eu sempre tive facilidade com artesanato, então coloquei bastante esforço para deixá-la bonita. Fiz detalhes como o sol, a lua, um hexagrama e outros símbolos ocultistas que eu tinha encontrado na internet. É incrível pensar que, apesar do quanto gostávamos daquele tema, nenhuma de nós se preocupou em aprender de verdade como aquilo deveria funcionar, nem os perigos envolvidos. Éramos 5 meninas brincando de ser bruxas dentro de uma sala de aula, sem respeito nenhum pelo que estávamos fazendo. Numa quinta-feira qualquer, ficamos depois da aula por volta das 4:30 da tarde. A escola já estava quase vazia e eu tirei a Ouija da mochila. Nossa sala ficava no 2º andar, no fim de um corredor comprido. Ainda dava para ouvir alguns sons distantes de funcionários limpando ou fechando outras salas, mas por causa da localização, parecia que estávamos completamente sozinhas. Fechamos a porta e colocamos a tábua no chão para começar. Pusemos as mãos sobre o copo que usaríamos como indicador e no início tudo eram risadinhas nervosas, enquanto perguntávamos se havia alguém ali e pedíamos que se manifestasse. Nada acontecia. Então Mariela brigou com a gente, dizendo que precisávamos nos concentrar e que se continuássemos tratando aquilo como piada, nunca funcionaria. Em algum momento todas ficamos sérias. Não sei quanto tempo passou até que o copo se movesse sozinho. Na hora pensei que alguma de nós estivesse empurrando, mas ninguém riu. O copo se moveu devagar, apenas alguns milímetros, até parar sobre o sim. Mariela perguntou qual era o nome da entidade. O copo demorou a se mover outra vez, mas então começou a apontar letras quase aleatórias, formando algo difícil de pronunciar. Uma das meninas disse que certamente alguma de nós estava inventando aquilo, e a tábua respondeu não, antes mesmo que ela pudesse fazer outra pergunta. Continuamos perguntando coisas simples, como o gênero da entidade ou se ela havia morrido na escola. As respostas eram estranhas. Em vez de dizer sim ou não, ela soletrava palavras como chicote, sangue e outras coisas daquele tipo. Naquele momento eu já queria parar, embora não tivesse coragem de dizer isso para não parecer covarde. Algo tinha mudado dentro da sala, mas eu não sei explicar exatamente o que. Não era frio. Era mais como se o ambiente inteiro tivesse sido tomado por uma eletricidade estranha, algo que arrepiava os pelos do corpo. Perguntei às meninas se elas também estavam sentindo aquilo. Nenhuma respondeu. E então ouvimos o barulho da carteira. Veio do fundo da sala. Um som agudo de algo arrastando violentamente pelo chão. As 5 levantamos a cabeça ao mesmo tempo. Claro que não havia ninguém ali. A sala estava vazia. Só estávamos nós e aquela carteira se movendo sozinha, como se alguém invisível a estivesse empurrando. Ali o jogo terminou. Começamos a gritar e saímos correndo, deixando a tábua de Ouija para trás. Apenas Mariela teve coragem de pegá-la e jogá-la no lixo do pátio. Depois disso, cada uma foi para sua casa sem falar muito. E essa foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. Deixar aquilo aberto. Naquele momento eu não entendia, mas se algo respondeu, nós permitimos que ficasse. Nos primeiros dias tentamos fingir que nada havia acontecido. Continuamos nos reunindo na escola e conversando sobre as coisas de que gostávamos, mas as coisas estranhas não demoraram a começar. E diferente do que acontece nos clichês, o frio que começou a surgir ao nosso redor não era normal. Até dentro da sala de aula nós começávamos a congelar. Mas só nós.
Podíamos estar no meio da aula, cercadas por 30 estudantes, e de repente uma de nós ficava rígida, esfregando os braços para tentar se aquecer. Depois vieram as sombras vistas pelo canto do olho. No começo eram fáceis de confundir com o movimento de algum colega. Mas conforme os dias passavam, aquela entidade, começou a se tornar mais presente, tanto dentro quanto fora da escola. Eu comecei a vê-la em casa. As outras meninas também. Nos cantos dos cômodos, atrás do banco do ônibus, soprando um ar gelado na nuca. Era exatamente como nas lendas que eu gostava de ler, mas havia um toque de ameaça que tornava tudo muito pior. Porque uma coisa é ler sobre isso, outra completamente diferente é viver aquilo e saber que ninguém além de você e outras garotas consegue sentir. Nós 5 começamos a mudar. Paramos de participar das aulas. Mariela vivia doente. Outra das meninas, chamada Sofia, disse que já não conseguia ir sozinha ao banheiro porque tinha visto uma sombra no reflexo do espelho. Desde então passou a ter pavor deles. Mas algo que todas nós tínhamos em comum eram os ataques de pânico repentinos e sem explicação. Podíamos estar tranquilas em casa ou dormindo no meio da noite, quando de repente o coração disparava tanto que parecia que iríamos morrer. Era só questão de tempo até que alguma de nós quebrasse. E aconteceu. Patrícia sempre foi a mais sensível do grupo. Para ser sincera, eu nunca achei que ela realmente gostasse daquele assunto de ocultismo, mas como era nossa amiga, acabava acompanhando a gente. Ela começou a aparecer com olheiras profundas e se assustava facilmente com qualquer coisa, até mesmo com os menores sons. Acho que cerca de um mês depois da sessão de Ouija, ela parou de sentar conosco no recreio. Depois deixou de responder nossos recados, exceto uma última vez. Ela me escreveu pelo SMS. Na mensagem dizia que aquilo era horrível, que aquela coisa escura não a deixava dormir, que sussurrava coisas terríveis sobre os pais dela e que ela não aguentava mais. Não sabia o que responder, nem entendia a gravidade daquelas palavras, até que fosse tarde demais. Eu disse para ela se acalmar e que tudo ficaria bem. Mas Patrícia nunca respondeu. Pensei que poderíamos conversar na manhã seguinte, porém ela não apareceu na escola. Não vou contar os detalhes, mas ela tirou a própria vida naquela mesma noite. Muitas pessoas nos perseguiam com perguntas, querendo saber como não percebemos os sinais, se éramos tão próximas. Algumas até nos culparam, sem saber que, na verdade, nós mesmas já carregávamos aquela culpa. Porém, como se aquela entidade tivesse conseguido exatamente o que queria, ela nunca mais voltou a nos incomodar. Essa é a minha história. E mesmo depois de 15 anos, ainda dói no coração lembrar dela. Mas espero que você possa lê-la. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá a todos. Meu nome é Nazarena e sou de Misiones, na Argentina. O que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos. Então existem muitas coisas que eu realmente não lembro por conta própria. Algumas eu sei porque meus pais me contaram tantas vezes que acabei sentindo como se também tivesse visto tudo acordada. Outras eu realmente recordo, ou pelo menos lembro da forma como as coisas da infância costumam ser lembradas. Incompletas, confusas e difíceis de explicar. Tudo aconteceu em 2007, quando nos mudamos para uma casa nova em uma região bastante afastada. Não era exatamente no meio do mato, mas havia muita vegetação ao redor e poucas casas por perto. Meus pais estavam felizes porque finalmente tinham conseguido uma casa maior. Segundo eles, era exatamente o tipo de lugar onde queriam que eu crescesse. Tinha quintal, árvores e muito espaço ao redor.
Poucos meses depois da mudança, começaram a acontecer coisas estranhas. A primeira foi numa noite em que algo caiu sobre o telhado. Pelo menos era assim que meu pai sempre contava. Ele dizia que foi uma pancada muito forte, como se alguém tivesse jogado algo pesado lá de cima. Os dois acordaram assustados. Meu pai saiu imediatamente para verificar, pensando que talvez um galho tivesse caído ou algo parecido, mas não encontrou nada. Nem galhos, nem animais, nada. Minha mãe dizia que desde aquela noite a casa mudou. Começou a ter uma sensação diferente. Não necessariamente de assombração ou algo do tipo, mas uma energia pesada que parecia estar sempre presente e fazia a gente sentir que aquela casa não era realmente nossa. Depois começaram os problemas para dormir. Meu pai acordava exausto todas as manhãs, mas cansado de verdade, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Minha mãe dizia que ele parecia cada vez mais abatido conforme as semanas passavam. E comigo também começou a acontecer algo muito estranho. Eu aparecia dormindo em outras partes da casa. Às vezes no sofá, às vezes no chão de outro quarto. Houve uma vez em que me encontraram perto da cozinha, caída no chão, completamente adormecida. O estranho não era apenas o fato de eu andar dormindo. O estranho era que eu nunca tinha feito isso antes de nos mudarmos para lá. Minha mãe chegou a pensar em me levar ao médico, mas ao mesmo tempo outras coisas começaram a acontecer dentro da casa. Coisas que já não conseguiam explicar tão facilmente. Meu pai começou a ouvir conversas durante a noite. Elas sempre vinham do mesmo canto do quarto onde meus pais dormiam. No começo ele acreditou que estivesse sonhando, naquele estado entre acordado e dormindo. Mas depois começou a distinguir palavras. Segundo ele, uma voz repetia sempre a mesma coisa. Vão embora. Vão embora. E às vezes era pior, porque outra frase podia ser ouvida, mais baixa, mas ainda clara. Vou levar a menina. Meu pai nunca foi supersticioso. Durante muito tempo tentou convencer a si mesmo de que aquilo era apenas estresse ou cansaço. Mas deixou de pensar assim quando minha mãe também começou a se sentir desconfortável do lado de fora da casa. Ela dizia que quando saía à noite, sentia que alguém a observava do meio do mato, como se houvesse alguém parado ali apenas olhando para a casa. Teve vezes em que ela voltou chorando, jurando que sentiu algo empurrando ela enquanto caminhava lá fora. Dentro da casa as coisas também começaram a mudar de lugar. Chaves, talheres, roupas e objetos pequenos. E por mais absurdo que pareça, meus pais passaram a falar cada vez menos sobre aquilo, porque sentiam que quanto mais atenção davam, pior ficava o ambiente da casa. Até que aconteceu o daquela madrugada. Em Misiones, as tempestades costumam ser muito fortes, e naquela noite havia uma especialmente violenta. Chovia muito, ventava bastante, e os trovões pareciam cair ali perto. Meu pai dizia que foi uma daquelas noites em que o mato parece fazer mais barulho do que o normal. Eram cerca de 3 da manhã quando ele acordou de repente, simplesmente porque sentiu que havia algo errado. A primeira coisa que percebeu foi que eu não estava na minha cama. Ele pensou que talvez eu tivesse saído andando dormindo outra vez e começou a me procurar pela casa enquanto minha mãe continuava dormindo. Foi então que chegou até a porta dos fundos, a que dava diretamente para o mato. A porta estava aberta e eu estava ali, deitada no chão, dormindo. Minha mãe correu para me pegar e, enquanto me levantava, viu algo se mexendo mais à frente. Uma mulher. Ela dizia que estava completamente nua e que saiu da escuridão correndo em direção ao mato. Meu pai sempre dizia que o pior não foi ver aquela mulher. O pior foi ter certeza de que ela já estava ali havia muito tempo, observando a casa. Naquela mesma manhã fomos embora. Nem esperaram o dia seguinte. Minha mãe pegou roupas, documentos e algumas coisas importantes, e fomos ficar na casa de parentes. Nunca mais voltamos para dormir naquela casa.
Com o passar do tempo, meus pais quase não tocaram mais no assunto. Acho que ninguém queria continuar pensando naquilo. Anos depois, porém, minha mãe descobriu algo que a abalou muito. Alguns parentes próximos estavam envolvidos com coisas relacionadas à bruxaria. Lá, em algumas regiões, chamam isso de paie. E embora nunca tenham conseguido provar qualquer ligação entre isso, a nossa família ou o que aconteceu naquela casa, minha mãe começou a conectar muitas coisas depois de descobrir aquilo. Sinceramente, eu não sei no que acreditar. Provavelmente existem coisas que têm explicação e outras que talvez minha família tenha aumentado com o passar dos anos. Mas existe uma lembrança que sinto que realmente é minha. Não veio das histórias que me contaram. Veio de mim. Era uma sensação horrível que tive várias vezes quando criança. A sensação de que algo queria me puxar para baixo enquanto eu dormia. Como se houvesse alguém debaixo da cama tentando me arrastar para lá. Dois anos atrás, eu era o tipo de pessoa que estava completamente perdida na vida. Eu não tinha direção nenhuma. Trabalhava em empregos sem futuro, não tinha relacionamentos e simplesmente seguia vivendo no automático. Faltava alguma coisa dentro de mim. Eu tentei preencher esse vazio de várias maneiras diferentes, mas no fim sempre continuava me sentindo vazio. Até que um dia eu fiz algo estranho. Algo que me deu uma adrenalina absurda. Eu invadi a casa de alguém do meu bairro. Calma, eu sei o quão perturbador isso soa. Basicamente, eu conhecia os donos da casa e sabia que eles estavam trabalhando naquele dia. Mais cedo naquela manhã, alguns trabalhadores tinham ido até lá para fazer uma obra ou algum tipo de reforma. Por coincidência, eu vi todos eles saindo para o almoço enquanto fazia uma caminhada. Não sei o que deu em mim, mas fui até a porta da frente e testei a maçaneta. A porta estava destrancada. Entrei. Simplesmente entrei e comecei a andar pela casa como se estivesse fazendo uma visita guiada. A sensação de estar dentro da casa de outra pessoa era eletrizante. Fiquei lá por alguns minutos e fui embora antes que os trabalhadores voltassem. Depois daquele dia, comecei a invadir casas que eu sabia que estavam vazias, só pela emoção daquilo. Eu nunca roubava nada, apenas andava pelos cômodos observando a vida das pessoas através do espaço em que viviam. Eu sentia uma espécie de adrenalina sombria ao ficar parado dentro de um quarto. Só o fato de saber que eu estava ali, enquanto o dono da casa não fazia ideia, me dava uma sensação indescritível. Era viciante. Mas como tudo na minha vida, aquilo também começou a perder a graça. Aquela adrenalina estranha foi desaparecendo aos poucos. Saber que eu estava dentro da casa já não era mais suficiente. Eu precisava de mais. Saber que eu estava dentro da casa já não era mais suficiente. Eu precisava de mais. Então comecei a me chamar de ladrão reverso. Eu entrava nas casas e deixava alguma coisa para trás. Algo discreto. Mesmo sem ver a reação das pessoas com meus próprios olhos, eu imaginava como seria quando encontrassem aquilo. Por exemplo, uma vez deixei um cobertor dobrado no sofá da sala. Um cobertor que eu mesmo levei, não um que já estivesse na casa. Só de imaginar a conversa que aquilo iria causar, eu quase ficava eufórico. Parecia uma criança esperando o Natal. Hoje eu percebo o quão doentio isso era. Se eu chegasse em casa e encontrasse algo assim, provavelmente entraria em pânico e chamaria a polícia. Mas aquele negócio de ladrão reverso virou minha vida. Eu organizava minha semana inteira em torno disso. Passei a observar pessoas obsessivamente. Depois que entendia a rotina delas, eu localizava a casa e procurava algum ponto fraco para entrar quando não houvesse ninguém.
Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que escondem chaves embaixo do tapete ou dentro daquelas pedras falsas de jardim. Era só questão de tempo até eu começar a ultrapassar todos os limites. Comecei a ficar realmente perturbado. Para você ter ideia do quão ferrado da cabeça eu estava, vou contar uma coisa. Uma vez, deixei um elástico rosa de cabelo e um lápis de sombra no banheiro de uma casa. Depois me escondi atrás de um arbusto ao lado da residência e esperei o casal voltar do trabalho. Eu precisava ouvir a reação deles. A mulher chegou primeiro e claramente não ficou feliz. O marido chegou pouco depois e os dois começaram a discutir feio. Ele obviamente não fazia ideia do que ela estava falando, mas as provas estavam ali. Consegue imaginar chegar em casa e encontrar algo assim? Tenho certeza de que aquilo não terminou bem. Eu tinha virado uma espécie de demônio perverso e adorava isso. Mas não demorou para eu provar do meu próprio veneno. Numa tarde, quando cheguei do trabalho, notei algo sobre o balcão da cozinha. Era um pequeno vaso com uma única flor amarela. Aquilo definitivamente não estava ali quando saí de casa naquela manhã. Ao lado do vaso havia um bilhete escrito em letra cursiva. Sabemos que foi você. Meu estômago caiu no chão. Corri para verificar todas as portas e janelas. Tudo parecia trancado. Eu não conseguia pensar em ninguém que pudesse ter feito aquilo comigo. Sempre fui extremamente cuidadoso para não deixar rastros. Naquela noite fui para o quarto e tranquei a porta. Chamar a polícia não era uma opção, porque se aquela pessoa realmente soubesse quem eu era, poderia acabar comigo. Naquela noite fiquei pensando em toda a minha vida e decidi que era hora de acabar com aquela farsa de ladrão reverso. Na manhã seguinte acordei esperando encontrar outra surpresa. Felizmente não havia nada. Saí para resolver algumas coisas e quando voltei para casa percebi que minha sorte tinha acabado. Mais uma vez havia algo no balcão da cozinha. Dessa vez, junto do bilhete, havia um pássaro morto. O bilhete dizia: "Nós vamos atrás de você." Na mesma hora, corri para o quarto e comecei a arrumar uma mochila. Eu iria ficar na casa dos meus pais até pensar em algum plano. Foi então que ouvi um barulho. Não vinha do quarto. O som vinha da saída de ar. Me aproximei lentamente da grade no chão e encostei o ouvido nela. Havia movimento no porão. Naquele instante tive certeza de que tinha alguém lá embaixo. Enquanto escutava, ouvi vozes. Eram abafadas demais para entender o que diziam. Pelo menos eu achava que eram vozes. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, mesmo já estando dentro de casa havia vários minutos. Peguei minha mochila e comecei a caminhar devagar até a porta. Cada passo parecia alto demais. Toda vez que eu achava ouvir algum ruído, congelava completamente. Quando percebia que era só paranoia, continuava andando. Cheguei até a porta da frente, que ficava bem ao lado da porta do porão. Minha curiosidade estava me matando. Eu queria saber quem estava brincando comigo. Quem estava possivelmente dentro da minha casa. Então abri a porta do porão. Consegui ouvir vozes baixas conversando. Agora eu tinha certeza de que eram vozes. Dei um passo na velha escada de madeira que rangeu alto. Na mesma hora ouvi um shh vindo lá de baixo. Gritei perguntando quem estava ali. Ninguém respondeu. Mas eu tinha ouvido vozes literalmente 3 segundos antes. Eu estava apavorado demais para descer e olhar, principalmente se houvesse mais de uma pessoa lá embaixo. Então fechei a porta do porão com força e saí da casa o mais silenciosamente possível. Continuei olhando para trás para ver se alguém vinha atrás de mim, mas ninguém apareceu. Dirigi até a casa dos meus pais e disse que precisava ficar alguns dias lá porque o proprietário da minha casa estava consertando problemas no encanamento. Fiquei uma semana na casa deles.
Depois de tantos dias sem novos bilhetes ou presentes estranhos, comecei a achar que talvez fosse seguro voltar. Enquanto estava na casa dos meus pais, também conversei com o dono do imóvel e pedi para encerrar meu contrato de aluguel um mês antes. Ele concordou. Meu plano era ficar aquele último mês na casa dos meus pais enquanto tirava minhas coisas da casa, caso aquelas pessoas voltassem. Quando cheguei lá para começar a empacotar tudo, a primeira coisa que notei foi que a porta estava destrancada e escancarada. Eu sei que não tinha trancado quando fui embora, mas tenho certeza absoluta de que fechei a porta. A segunda coisa que percebi foi que havia mais presentes na cozinha. Outro pássaro morto. Mais flores. E um carrinho de brinquedo exatamente igual ao meu carro. Fui até o quarto e ouvi atentamente a saída de ar. Não escutei nada. Então fui até a porta do porão, abri e comecei a gritar lá para baixo. Silêncio total. Peguei uma faca na cozinha, só por garantia, e desci até o porão. Não havia ninguém. Por um breve instante, senti alívio. Pensei comigo mesmo. Talvez eles tenham percebido que fui embora de vez e desistiram. Pelo menos era isso que eu esperava. Mesmo assim, eu não ia arriscar. Peguei algumas coisas essenciais e corri para o carro. Eu simplesmente não queria mais ficar naquela casa. Como ainda tinha um mês para me mudar, tentar levar tudo naquele momento seria perda de tempo. Dei ré na garagem e quando engatei a marcha para sair, vi algo. Do outro lado da rua havia um casal mais velho parado, olhando diretamente para mim. Não eram idosos e deviam ter uns 50 ou 60 anos. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas antes, o que por si só não seria estranho. O estranho foi que a mulher acenou para mim, e eu percebi que ela segurava uma pequena flor amarela na mão. Parecia exatamente o mesmo tipo de flor deixado na minha cozinha. O homem ao lado dela não fez nada. Só ficou parado me encarando. Eu não disse nada. Acelerei e fui embora dali. Olhei uma última vez pelo retrovisor enquanto saía da rua em alta velocidade e os dois ainda estavam olhando na minha direção. No caminho até a casa dos meus pais, fiz um trajeto diferente só para garantir. Não vi ninguém me seguindo, mas naquele ponto eu já estava completamente paranoico. Passei semanas assustado com qualquer coisa. Qualquer barulho me fazia pular de susto. Qualquer pessoa que chegasse perto demais parecia estar tentando me agarrar. Posso dizer com certeza que aquela experiência me mudou. O dia em que encontrei aquela primeira flor foi o fim definitivo da minha vida como ladrão reverso. Até hoje nunca fui pego. Mas o mais perturbador é que eu ainda não faço ideia de quem invadiu minha casa e por quê. Se realmente foi aquele casal, honestamente, eu não faço ideia de quem eles eram. A única coisa que posso dizer com certeza é que o crime nunca compensa. Porque cedo ou tarde todo mundo recebe aquilo que merece de um jeito ou de outro.